aqui nessa noite, amada igreja. Levante a sua mão de profeta para cima, assim, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Diga assim: Espírito Santo. Fale mais alto, diga: Espírito Santo, aleluia. Nessa noite, aleluia, aleluia. O quanto for possível. Fale mais alto: o quanto for possível. Um ser humano ser cheio da tua presença. Encha-me até transbordar, Senhor. Aleluia, aleluia. Amados irmãos, nosso tempo, ele é uma bênção, né? Graças a Deus por ele. Eu preparei aqui uns bolsos aqui para 2 horas, irmão Eliseu. Vamos deixar ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu trago, amados irmãos, essa palavra do Senhor Jesus aqui no livro de 2 Crônicas, eu quero que você entenda, antes desse momento, antes desse exato momento, alguns anos atrás, alguns anos anteriores a esse momento, a Bíblia vai nos dizer que, na época, o povo de Israel, ele era guardado, ele era protegido pelo próprio Deus. O sistema em que habitava dentro de Israel naquela época era um sistema teocrático. Eles adoravam um único e somente um Deus. Naquela época não tinha rei, não tinha juiz, não tinha nada. Era apenas o nosso Deus. E a minha Bíblia vai dizer que o povo começou a clamar, começou a pedir de Samuel, do profeta Samuel, querendo que Deus desse para eles um rei, mas não um rei como Deus já era o rei. Eles queriam um rei que pudesse ser visto, eles queriam um rei que pudesse ser tocado. A história paralela, a Bíblia vai dizer, irmão Nazário, que Samuel, ele recorre aos pés do Senhor, pedindo desculpa pelo povo. Deus olha para Samuel e diz: Samuel, não precisa você pedir desculpa. Esse povo não está te rejeitando, esse povo está rejeitando a mim. Se é um rei que eles querem, eu vou dar um rei para eles. E a Bíblia vai nos dizer que naquela época, levanta-se Saul como rei de Israel. Era o que o povo queria, era um rei. Então Deus deu um rei para Israel. E a Bíblia vai dizer que Saul, ele começou no espírito, Saul começou na unção, Saul começou com grandes feitos diante da presença do Senhor Jesus. Mas no decorrer do tempo, a soberba entrou no coração de Saul, e Saul ficou de lado. Deus não queria mais, Deus tirou Saul da sua presença, ou melhor dizendo, Saul saiu da presença de Deus. Foi então que entra o projeto de Deus para Israel, aleluia. Entra então o projeto de Deus, que era Davi. A minha Bíblia vai dizer que Davi, ele começa ali debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus. Mas mesmo Davi ainda não sendo rei, Saul se enciumava, porque o Espírito de Deus não estava mais sobre Saul. O Espírito de Deus agora estava sobre Davi, porque Davi era o projeto de Deus para aquele momento em que Israel estava vivendo. E Davi começa a trilhar o que Deus tinha escrito para ele. A minha Bíblia vai dizer que Davi, ele começa com seus feitos. Davi, ele começa a fazer tudo que o Senhor mandava. Davi estava ali para fazer a vontade do Senhor Jesus. Saul estava perdendo ali a sua posição de rei. E todos nós conhecemos a história que Saul era enciumado com Davi, aleluia. Ainda mais quando ele ouviu o cântico das mulheres que diziam: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E quando ele ouvia isso, Saul ficava indignado, Saul ficava possesso. E a única maneira de amansar, a única maneira de acalmar o coração de Saul quando ele estava possesso, era quando o Espírito de Deus, ele entronizava no coração de Saul através da música que Davi tocava. Quando Davi tocava a sua harpa, a minha Bíblia diz que os demônios que estavam na vida de Saul, eles se acalmavam, porque o Espírito de Deus estava na vida de Davi. E é importante nós entendermos isso, que o Espírito de Deus, ele precisa estar presente em nossas vidas. Quem tem o Espírito de Deus na vida, levanta a mão da glória para Jesus. Eu quero dizer para vocês o seguinte, amada igreja, nessa noite: Davi assume o trono. Davi agora é rei de Israel. Davi agora tem uma responsabilidade.
Era o que Deus queria. Na época o povo queria um rei. Deus deu um rei para o povo. Aleluia. Mas agora Deus não quer apenas um rei. Deus ele quer um rei, mas que seja sensível à sua presença. Deus quer um rei que seja sensível à sua face, seja sensível à sua glória. E Davi é esse rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um dos primeiros feitos que Davi fez quando ele assumiu o trono foi tentar reconquistar, foi tentar trazer de volta a Arca da Aliança que havia sido roubada ainda na época de Ofni e Finéias, que quando morreram, Deus autorizou que fosse levado de dentro de Israel a Arca da Aliança. Para muitos naquela época, amados irmãos, a Arca da Aliança era apenas um acessório de ouro. Era apenas um material, Eduardo. Mas para os mais antigos, para Davi, não era apenas um acessório. O que tinha saído de dentro de Israel não era apenas um acessório. Tinha saído a presença de Deus de dentro de Israel. E quando Davi ele assume o trono, a primeira missão dele é trazer de volta a Arca da Aliança para dentro de Israel. E que ele vai, a Bíblia vai dizer, a história paralela, a Bíblia vai dizer que Davi sai, e ele sai com seus valentes, e ele vai em busca da arca. E a história é clara, a história é sucinta, a história é correta, que ela vai dizer que a vitória foi do povo de Deus. Davi chegou diante dos inimigos, e a vitória foi do povo de Deus, aleluia. Davi consegue de volta a Arca da Aliança. Quando Davi vem voltando com a Arca da Aliança, aleluia, ele manda um mensageiro na frente. Ele manda dizer para sua esposa Mica, filha do rei Saul, ele manda dizer: ei, nós conquistamos, aleluia, a Arca da Aliança. Prepara uma festa, porque nós vamos voltar, e a presença de Deus vai voltar para dentro de Israel. Sabe o que eu aprendo com isso, amados irmãos? Que quando nós nos distanciamos da presença de Deus, nós ficamos vulneráveis ao nosso inimigo. Quando a Arca da Aliança estava fora, quando a Arca da Aliança estava fora de Israel, o povo de Deus sempre ficou vulnerável. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós ficamos vulneráveis. Nunca se afaste da presença de Deus. A Arca da Aliança vem voltando, irmão Nazário. E a história vai dizer que quando Davi entra dentro de Israel, aleluia, a sua esposa tinha preparado uma festa, mas não com a perspectiva de que Deus estava voltando. Ela tinha preparado uma festa para o intelecto humano, para massagear o seu ego, como se ela tivesse feito uma bela festa. Davi entra dentro de Israel, Ronildo. Quando ele entra com a Arca da Aliança, ele olha nos olhares dos mais jovens, e ele viu um sorriso, porque o rei tinha ido em busca da arca guerrear e tinha voltado com a vitória. Mas no olhar dos mais velhos, irmão Nazário, ele viu as lágrimas. Sabe por que ele viu as lágrimas nos olhares dos mais velhos? Ele viu as lágrimas porque os mais velhos entendiam que não era simplesmente um artefato, não era simplesmente um objeto. Os mais velhos entendiam que a presença de Deus estava retornando para Israel. E agora o negócio está diferente, pastor Maquedan, porque quando ele entra dentro de Israel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele entra dentro de Israel, adivinha quem vem chegando em cima de Israel, aleluia. Aleluia, a nuvem está chegando sobre Israel, aleluia, aleluia. A nuvem está chegando sobre Israel, aleluia. Sabe quem é que vinha na nuvem, amado irmão? Sabe quem era que vinha na nuvem, amado irmão? Era nada mais, nada menos que o nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ele estava retornando para Israel. Deus volta para Israel. Quando Davi olha nos olhares dos mais velhos, aleluia, ele viu que os mais velhos entenderam, mas a sua esposa não entendeu. A minha Bíblia vai dizer que Davi, entendendo que a presença de Deus tinha voltado para dentro de Israel, ele tira suas vestes reais, ele fica seminu, ele fica apenas com a sua estola sacerdotal. Era uma vestimenta que o deixava quase nu. E a minha Bíblia diz que ele começou a dançar ao redor da arca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amado irmão, eu acho que você ainda não está entendendo. Eu estou dizendo que um rei, um monarca, alguém de poder, alguém que
sociedade. Ele ficou quase nu, mas ficou alegre, porque ele entendeu que Deus estava de volta. Deus tinha voltado para dentro de Israel. Aleluia! Os seus valentes, os seus soldados, olhando o rei dançando ao redor da arca, eles olharam e disseram: se o rei que é o rei está dançando, nós vamos dançar também. Desceram do cavalo e começaram a dançar, porque eles sentiram a alegria de que Deus estava de volta. Quantos estão entendendo essa palavra? Diga glória a Deus. Faz muita diferença, irmanete, quando Deus está de volta na nossa casa. Aleluia, aleluia. Levanta a mão para cima em nome de Jesus nessa noite, aleluia. Eu profetizo que independente do que tu está fazendo, se nessa noite tu tiver o coração disposto a receber, aleluia, Deus pode voltar para a tua casa, Deus pode voltar para o teu trabalho, Deus pode voltar para a tua família. A tua vida não será mais a mesma. Levanta a mão pra cima, levanta a mão pra cima, levanta a mão pra cima. Fecha teus olhos, fecha teus olhos, fecha teus olhos. Eu vou dar 2 minutos para você glorificar. Eu vou dar 2 minutos para você exaltar. Aleluia. Deus está de volta. Repita comigo: Deus está de volta, aleluia. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, irmão Nailton. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Quem sabe você saiu da tua casa esperando uma resposta. Tentando eu te dizer, Ele está de volta. Irmãos, o que é que tem a ver, irmão Marcos? O que é que tem a ver o livro de 2 Crônicas com essa passagem de Davi? É para você entender a sensibilidade da presença de Deus no momento da inauguração do templo. Aleluia, aleluia. Tudo começou com Davi. Aleluia. Deus fala para Davi: Davi arquiteta o templo. Aleluia. Na hora que Davi vai fazer: não, você não pode fazer, porque as tuas mãos são manchadas de sangue. Aleluia, aleluia. Mas o teu filho, a tua descendência, ele vai dar continuidade. Aleluia, aleluia. A minha Bíblia vai dizer, amados irmãos, que 7 anos antes, irmã Teresa, 7 anos antes, 7 anos eu disse antes da inauguração do templo, Salomão deve ter feito uma reunião, melhor dizendo, a história paralela à Bíblia vai dizer que ele fez uma reunião e ele começou a arquitetar para a inauguração do templo. O que é que nós podemos ter? O que é que nós podemos fazer para que 7 anos depois nós possamos fazer uma festa maravilhosa para o Senhor Jesus, para o Senhor Deus Todo-Poderoso? E as pessoas começam a dizer: pastor, olha, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Para uma festa tem que ter isso, tem que ter aquilo. Aí alguém deve ter chegado para Salomão e deve ter dito assim: ó, Salomão, se é uma festa tem que ter música. Se é uma festa tem que ter música. Salomão pergunta: mas quem é o camarada, o melhor que está na área aí? Olha, Salomão, o melhor que tem aí é Asaf. Asaf, pastor Maquedã, estava lá em Israel quando Davi entrou com a Arca da Aliança. Asaf viu, Asaf da tribo dos levitas, ele viu Davi dançando e bailando ao redor da arca. Ele viu a presença, ele viu tudo, ele sentiu. E Davi foi inspiração para a vida de Asaf. Tem Asaf, Salomão, mas tem um problema. Anos, tem quase 60, e a lei diz que todo levita ele tem que exercer o cargo até 50 anos de idade. Mas quem é? Tem alguém que chega perto dele e diz: olha, até tem, mas o que chega mais perto é uns 80% longe dele. Salomão olha para ele: mas ele é o melhor? Ele é o melhor, mas tem mais de 50 anos de idade. Mas ele é o melhor? É o melhor. Então se ele é o melhor, eu vou quebrar o protocolo, porque para Deus nós temos que dar o nosso melhor. Você me entendeu? Só o pastor entendeu aqui, eu vou repetir de novo. Salomão perguntou para ele se ele é o melhor. Ele é o melhor. Então se ele é o melhor, independente do que os outros vão falar, independente do que os outros vão fazer, independente das caras feias que os outros vão fazer, se ele é o melhor, pega ele, porque para Deus eu dou o meu melhor.
aleluia, aleluia. Segura, segura, segura. Irmãos, a minha Bíblia vai dizer que durante 7 anos Asaf preparou uma música. Enquanto construiu o templo, Asaf estava preparando uma música. Aleluia, aleluia. Chegou o dia. 2 Crônicas, capítulo de número 7. Chegou o dia da inauguração do templo, amada igreja. Preparou tudo, preparou os cântaros, os pífanos. De repente, adivinha quem vai entrando no templo? Lá vem ele. E agora, meu pastor, agora ele está chegando aos 70. Mas ele está indo. As pessoas começaram a dizer, mas esse aí é o maestro, esse aí é o levita. Mas ali até 50. Ficou sabendo não? Salomão disse que ele era o melhor, escolheu ele para estar aqui hoje. Amada igreja, a história paralela à Bíblia vai dizer, Ismael, que naquele dia 4 mil na inauguração do templo. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso, irmão Nazário, 22 mil bois, 120 mil ovelhas foram sacrificadas. 4 milhões de pessoas estavam ali para a inauguração do templo. Sabe por quê? Porque anteriormente o povo adorava a Deus em tabernáculo. E o tabernáculo era móvel. Para onde a nuvem ia, o tabernáculo ia atrás. Porque a nuvem representava a glória de Deus. Aleluia. Agora não. Agora o povo tem um templo para adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, eu estou correndo porque o tempo não está me ajudando. A Bíblia vai dizer que naquele dia tinha 4 milhões de pessoas aproximadamente do lado de fora. Dentro do templo tinha pouca gente, porque só entrava as pessoas ilustres, só entrava quem precisava estar dentro do templo. E Asaf era um deles. Aleluia, aleluia. Amada igreja, de repente Asaf começou a dizer, experimenta, começa a tocar. Começou a tocar, aleluia, aleluia. De repente, do lado de fora, começaram a ver, vinha se aproximando uma nuvem. A nuvem vinha voltando, a nuvem estava chegando, e a nuvem parou em cima do templo. Segura. A nuvem parou em cima do templo. Sabe quem era na nuvem? É o mesmo que está aqui agora. Segura. Parou em cima do templo. O templo estava prestes a ser inaugurado. Aleluia. E de repente Asaf começou a tocar. 7 anos fazendo uma música. Estudando essa mensagem, eu descobri que Asaf tem mais de 10 salmos escritos no livro de Salmo. 7 anos escrevendo essa música. Infelizmente nós não temos registro dessa música, né, pastor Manquedan? Mas a Bíblia vai dizer que quando começaram a tocar dentro do templo, aleluia, Deus em cima da nuvem começou a ouvir. Deus começou a ouvir. Deus dizendo para os querubins, cala, 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 cala. Segura, cala, cala, cala. Eu quero ouvir meu povo. E o povo adorando.